Boa noite, tudo bem, Maria? Boa noite, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem, tudo tranquilo, correndo no dia a dia aí para entregar o trabalho final e vai dar tudo certo. Com certeza. Então, queria que tu falasse rapidinho como é que estão os estudos da unidade curricular 22, assistência técnica. Eu sei que está corrido, né, por conta do trabalho final, eu sei bem a realidade, já passei por isso, mas queria saber como é que estão os estudos, se está dando para acompanhar, se deu para você ler alguma coisa, se está recebendo as mensagens no e-mail que eu estou mandando. Tô recebendo sim as mensagens, mas ainda não me aprofundei na apostila, né? Estava esperando um pouco também pela aula para começar a ter essa dinâmica de estudo. Perfeito, perfeito. Você não deu para participar do fórum, né? Eu percebi que não deu para você participar. Você assistiu a aula que eu enviei, que foi a substitutiva da saída de campo? Não assisti, não. Não consegui assistir. Perfeito, mas o link está lá no e-mail, dá uma olhadinha. Se puder, Certo. porque é importante. Tem um outro bônus que eu dei para vocês também, que foi um podcast, que é um programazinho de áudio gravado, falando sobre a política de crédito rural, como é que o técnico ele pode estar também utilizando essa atribuição que é do técnico para estar alcançando aí um outro segmento profissional também dentro da carreira. Porque assim, na assistência técnica, eu acredito que a assistência técnica, depois da parte gerencial, que cabe muito bem ao técnico em agronegócio, a assistência técnica é a segunda grande área, né, que o técnico ele atua. E aí existem muitas oportunidades de mercado, até porque a profissão ela começou com esse trabalho de assistência, né? Praticamente os técnicos eles eram formados para atuarem inicialmente nessa parte de assistência técnica e extensão rural. E isso era dentro daquela formação que a gente conhece como técnico agrícola. Com o passar dos anos e o avanço da questão econômica e o crescimento do setor do agronegócio, a profissão também passou a atuar na parte gerencial, que é essa parte mais financeira, administrativa, né, que a gente estuda também no curso. Então, o nosso curso do Senar, ele é ambidestro, né? Ele funciona nessas duas linhas aí, tanto a parte gerencial quanto a parte de assistência. Então, eu considero, Maria, essas duas grandes áreas as mais importantes para dentro do nosso curso, né? Então, eu gravei um programinha de áudio, compartilhei com vocês o link lá, também por mensagem no e-mail, falando sobre as possibilidades que tem para o técnico atuar na área de crédito rural, que é uma área, como eu te falei, abre muitas oportunidades e é pouco explorada, viu? Então, se puder, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada novamente nas mensagens que eu mandei lá, dá uma filtrada e se puder, dá uma ouvida lá. A vantagem do áudio é porque você pode ouvir enquanto você faz outras coisas, certo? Perfeito. Bom, Certo. eu vou começar aqui a apresentação do nosso conteúdo da aula de hoje. E aí, ao final da apresentação, eu vou abrir para tirar dúvidas, certo? Eu tinha aqui tinha montado um plano para a aula de hoje, contemplando uma metodologia assim mais participativa, mas com a baixa participação ao vivo aqui dos alunos, eu vou pular essa parte e vamos tocar aqui o conteúdo e vou abrir ao final para esclarecimento de dúvidas. Então a sugestão que eu dou é, como eu falo demais, vou procurar ser bem sucinto e se você puder ir notando os pontos para você comentar ou esclarecer alguma dúvida é importante. Você notando ao longo da aula e no final você pode abrir o microfone aí, fazer as perguntas que você julgar necessárias ou as inserções acrescentando alguma coisa na minha fala. Perfeito? Deixa eu iniciar aqui a apresentação da minha tela.
Estou iniciando aqui o compartilhamento de tela. Você só confirma para mim, Maria, se já aparece para ti aí a minha tela com um slide. Sim, está aparecendo. Perfeito. Então, vamos em frente. Então, a nossa aula síncrona hoje é da disciplina de Assistência Técnica e Extensão Rural. Essa é a unidade curricular 22, o nosso curso técnico em agronegócio. Eu acho que entrou mais alguém, deixa eu só aceitar aqui a participação. Então, Márcio, boa noite, Márcio. Tudo bem? Boa noite. Estou dando início já aqui ao conteúdo da aula, tá, Márcio? Tá. Vamos lá. Vamos. Tá ok a apresentação da tela aí, né? Tá ok. Perfeito, vamos lá. Então, meu nome é Antônio Victor, eu sou professor, sou técnico em agronegócio, né, formado pelo SENAC, pelo Polo de Capanema, e sou filiado aí ao Conselho Federal de Técnicos Agrícolas e estou cuidando da tutoria, da mediação presencial dessa unidade curricular 22. Eu tinha preparado aí uma atividadezinha bem participativa com o mente.com, que seriam umas perguntas para vocês, mas como nós só temos aí 2 alunos na sala, eu vou pular essa atividade. E aí a gente inicia essa aula falando sobre o setor rural no Brasil. Para poder a gente entender como a ATE ela se consolidou no Brasil, é muito importante a gente compreenda o setor rural no Brasil. E para a gente poder iniciar esse trabalho de compreensão, claro que em uma aula não dá para a gente entender toda a complexidade que envolve a questão do setor rural brasileiro, até porque isso envolve variáveis históricas, sociológicas, mas dentro de um resumo que a gente pode oferecer e construir para fins didáticos, a gente vive em um país altamente agrícola, né? Basta olhar a quantidade de área agricultável que o Brasil possui em comparação com outros países aqui mesmo do Cone Sul, da nossa América Latina. Então o Brasil ele tem aí uma vantagem competitiva na parte agrícola por conta dessa extensão territorial. Contudo, essa questão vem acompanhada de outras especificidades e, por que não, também complexidade. Haja vista que nós temos um setor rural no Brasil ainda pouco explorado. A gente vai ver isso com os dados que eu trouxe para mostrar como nós temos muita área agricultável, mas a agricultura ainda é pouco explorada no nosso país. E até ela vem somar exatamente nesse processo de incremento da atividade agrícola e também de oferta de assistência para que de fato essas áreas possam ser muito bem aproveitadas, porque é aquilo que eu estava dizendo, nós vivemos em um país com dimensões rurais muito amplas, mas ainda temos áreas muito inexploradas nesse sentido. E aí aqui eu tenho um gráfico para mostrar para vocês de como que a população rural brasileira, aí de 1940 a 2010, ela foi decrescendo. E a gente, ao analisar esse gráfico, vamos ter que falar automaticamente de como é que a ATE ela vai exatamente entrar nessa questão do êxodo rural e qual que é a relação que ela possui com o êxodo rural. Acho que alguém está com o microfone aberto aí, eu só peço para fechar para eu também não perder aqui a concentração, tá bom? Então esse gráfico ele foi organizado aí pelo IBGE com base nos dados do censo demográfico. E observando aí o recorte temporal que vai de 1940 a 2010, nós temos em 1970 o ápice da quantidade de habitantes na zona rural, né? 41% das pessoas viviam
na zona rural em 1970. Esse foi o ápice, conforme mostra o nosso gráfico. Com o passar dos anos, essa quantidade de pessoas que viviam na zona rural foi decrescendo, ao ponto de em 2010 registrarmos aí 29%, 30%, né, das pessoas vivendo na zona rural. Então, uma queda muito significativa, e esse êxodo rural se explica pelo drama das pessoas de ficarem no campo e, claro, usufruírem do campo para obterem renda. Então, houve no Brasil uma fuga das pessoas para as cidades, porque difundia-se à época a ideia de que a cidade era a grande oportunidade, era a grande sacada, e o povo que morava no campo era visto como aquele povo que estava no atraso. Então a cidade era o point, digamos assim, né? E as pessoas começaram a vender as suas propriedades a preços baixos para irem para a cidade, porque havia aí um mito de que as pessoas saindo do campo e indo para a cidade, eles iriam ganhar mais dinheiro, iriam ter mais oportunidade de emprego. Só que a realidade na vida urbana, ela é muito diferente daquilo que se vivia na zona rural. E esse êxodo das pessoas para a cidade resultou em uma série de problemas sociais para o nosso país. Tem um autor muito utilizado na área de antropologia e na geografia, no estudo da geografia no Brasil, que é o Milton Santos. Ele vai fazer uma análise muito profunda sobre esse fenômeno. E claro, quem tiver interesse de aprofundar, coloque lá Milton Santos, êxodo rural, ou realidade do Brasil lá no Google, que vai trazer informações que vão somar muito nesse processo de entendimento do êxodo rural. Então as pessoas foram para a zona urbana, lá não tinha espaço para todo mundo, então as pessoas que vieram da zona rural começaram a se concentrar nas zonas periféricas da cidade, porque com o preço baixo com que eles venderam as propriedades rurais, não davam para eles comprarem imóveis em locais bem posicionados, e com o excesso de pessoas nas cidades, houve o fenômeno do desemprego. As indústrias não tinham como ofertar em vaga para todo mundo, até porque as pessoas que vinham da zona rural tinham baixa qualificação. E a indústria no Brasil, ela sempre estipulou critérios para a contratação. Então, diante de toda essa complexidade, esse problema social, a população que veio do campo para a cidade se sentiu órfã e não sabia mais o que fazer e nem podia mais voltar, porque o dinheiro havia acabado. Às vezes as pessoas vendiam a preço de banana suas terras, e aí essa realidade, essa falsa ideia de que a cidade seria a grande mina de ouro, a grande alternativa para se ganhar dinheiro, caiu por terra, e resultando na marginalização de muitas pessoas e consequentemente também na dificuldade da permanência das pessoas no campo, resultando em uma baixa na agricultura. E esse fenômeno é muito importante a gente trazer para a nossa aula de assistência técnica, porque a ATE ela tem essa finalidade de contribuir para que o agricultor ele permaneça no campo, mas ele esteja no campo produzindo e ganhando dinheiro. Então a assistência técnica, você vai analisar, a gente vai falar um pouquinho da evolução da ATE ao longo do tempo, e nós vamos poder perceber como que ela se encaixa dentro dessa política pública, porque a ATE ela se configura como uma política pública que tem como principal objetivo fazer com que as famílias permaneçam no campo. Aqui eu apresento para vocês o censo demográfico de 2010. Esses dados sofreram alterações, obviamente, até porque já temos outras informações, mas essa daqui é a tabela que consta na apostila de vocês, lá de assistência técnica e extensão rural. E nós temos aí um dado interessante. Ao analisar o censo demográfico da população urbana e rural do nosso país, nós temos aí duas regiões que apresentam um grande quantitativo de pessoas residindo em área rural, que no caso seriam as regiões Norte e Nordeste, que apresenta aí uma alta taxa de pessoas vivendo no campo, 27%, né? Nós estamos vendo aqui o Norte
e o Nordeste. Em comparação a outras regiões do Brasil, houve uma queda significativa de pessoas que saíram do campo para ir para a cidade. No caso do Sudeste, né, que apresenta aí 7% apenas de pessoas residindo no campo. E depois a gente tem aí o Centro-Oeste. Então você vê que são regiões onde existem muitas oportunidades de se ganhar dinheiro com a atividade rural, mas que as pessoas optaram em viver na cidade. Tá? Isso daí a gente já explicou anteriormente, falando aí desse processo de êxodo rural. É um processo histórico, né? Esse outro gráfico aqui apresenta a relação entre o uso da terra e o rendimento que ela produz para o produtor no processo de exploração. O recorte temporal vai de 75 a 2011. Essa linha vermelha é a terra, a quantidade de terra utilizada, e a linha azul e verde indicam respectivamente o produto que é explorado e o rendimento. Você pode ver que de 75 a 2011 a curva azul e verde tem uma ascendência. Em comparação com a linha vermelha, que representa a terra, não tem mudança praticamente. Ela permanece quase que estável. O que isso significa? O que esse gráfico está dizendo? É exatamente a contribuição da terra e do rendimento para o crescimento do produto. Isso é uma pesquisa realizada pela FAPEG. E aí a gente conclui que o Brasil gerou digamos que uma revolução agrícola utilizando pouca terra. Então isso demonstra o potencial que o nosso país tem na produtividade. Então a gente utiliza pouca terra e consegue produzir muito. Tá? E isso daí está representado neste gráfico que eu estou mostrando para vocês aí, que vai de 1975 a 2011. Então o Brasil cresceu com a sua produção agrícola, mas não expandiu o uso das terras, né? A gente continua usando praticamente aí o mesmo que a gente utilizava lá em 75, mas com resultados muito maiores. Isso demonstra a importância da assistência técnica, tá, para a produção rural no Brasil. Agora nós temos uma outra tabela que mostra o número de produtores por classes econômicas. E aí, aqui está um dado muito precioso para nós que estamos aqui debatendo a assistência técnica. Nas classes A e B, nós temos aí um percentual de 6% de produtores no Brasil. Na classe C, nós temos 15%. A classe C, temos 15% dos produtores no Brasil. E a classe D e E, temos uma representatividade de 79% dos produtores do Brasil que são enquadrados nessas duas categorias aí de classes, a classe D e a classe E. O que essa tabela, professor, está trazendo para nós a título de informação? Está mostrando que a grande maioria dos nossos produtores no Brasil pertencem às classes D e E. Tá? Aqui não é uma hierarquia, não dá para falar em classe alta e classe baixa, não é isso. O que a gente quer dizer é que essas classes elas são definidas com relação à quantidade produzida, tá, por propriedade. Então a gente vê que as classes D e E, que são os nossos pequenos produtores, eles representam em 79%, claro, esse dado aí é de 2006, isso com certeza já mudou, tá? Mas assim, isso nos mostra como que o pequeno produtor, ele representa a maioria e, consequentemente, é um público que precisa muito de políticas públicas para poder continuar enfrentando os desafios que é produzir no setor rural aqui no nosso país. Quando a gente compara o valor da renda líquida mensal por classe, nós temos essa tabela aí que traz os dados do Censo Agropecuário do IBGE de 2006. Os dados foram corrigidos pelo Índice Geral de Preços em junho de 2015. Então nós temos aí novamente as classes, né, na primeira coluna, e temos aí o valor da renda líquida mensal, o valor sem a correção do índice do IGP, né, que é o Índice Geral de Preços, e o valor corrigido pelo Índice Geral de Preços em 2015. Então, nessa coluna sem correção, mostra os dados brutos de 2006, e na coluna corrigido mostra
a adequação dos dados de 2006 acrescido do percentual do índice geral de preços. Tá? E aí o que essa tabela está querendo dizer para a gente? Está querendo dizer que a renda do nosso produtor na classe A e B, ela teve um incremento, não apenas aí na classe A e B, mas na C, na D e na E também. Mas também faz com que a gente entenda que basicamente a renda líquida mensal do nosso produtor da classe D e E é um pouquinho a mais de um salário mínimo. Isso, claro, é um número obtido através de média, porque se você for conversar com os produtores, mesmo aqui na nossa região, vamos perceber que muitos deles sobrevivem com muito menos, né? Então, é um dado que faz com que a gente perceba que em cima desse valor, nós, enquanto técnicos, temos que focar em estratégias para a gente fazer com que esse produtor consiga uma renda melhor. E agora a gente passa a falar das fases da ATE no Brasil. E aí vocês estão vendo essa imagem bonita do nosso açaí, né? Nosso açaí que é uma grande riqueza, mas que é uma cultura ainda pouco explorada na nossa região. Praticamente, isso é só um parênteses, tá, gente? O açaí ainda é uma fruta que é praticamente assim resultado de extrativismo. Nós não temos ainda um sistema de plantação comercial. O que nós temos são ainda produtores que estão investindo nisso, mas de forma muito tímida, tá? Por isso que eu coloquei a imagem aí para provocar essa reflexão. Nós temos aí um baita produto para ser vendido aí para o mundo inteiro que consome nosso açaí, mas ainda temos uma visão muito extrativista. A gente vai no mato, pega o açaí e vende, né? Poucos ainda plantam açaí comercialmente, né, nas propriedades. E aí quando a gente fala das fases da ATE no Brasil, a gente começa pela fase do humanismo assistencialista, que vai aí de 1948 a 1963. Professor, quais as características dessa fase da ATE? E por que o senhor está falando disso nessa aula? Para a gente entender como é que a ATE ela se consolidou no Brasil, como ela foi se construindo, tá? E aí nessa fase do humanismo assistencialista nós temos como características o paternalismo, o aumento da renda, os métodos pré-estabelecidos e uma ausência de construção crítica, né? Então o que isso significa? O processo de assistência técnica é um processo de mão dupla. Hoje a gente consegue ter essa consciência, mas lá na fase do humanismo assistencialista não havia essa noção, né? Então a ideia era, os técnicos saíam dos centros urbanos, iam até as propriedades e tratavam o produtor nessa relação paternalista, dando as coisas para o produtor. É como se fosse você implantar uma coisa assim, sem realmente perguntar o que o produtor sabia, qual o conhecimento que ele já tinha antes desse processo de ATE. Mas não, chegava-se lá, não se perguntava nada para o produtor, e aquilo que o técnico achava que era bom para o produtor, ele ia aplicando na propriedade. Entenderam? Porque a ideia era que eles conheciam melhor a realidade e que o produtor não entendia de nada. Era como se fosse uma criança. Então eles iriam dizer para o produtor o que fazer. É por isso que a gente fala de ausência de uma construção crítica. Quando a gente fala de construção crítica na ATE, a gente está tratando de que a ATE é esta via de mão dupla, onde eu preciso partir do conhecimento inicial do produtor para, em cima disso, trabalhar uma assistência técnica humanizada, entendeu? Inclusive, para a aula de hoje, eu tinha pensado trazer um colega para falar de assistência técnica humanizada, porque ele é um agrônomo que trabalha nessa perspectiva no interior do estado do Pará, mas como hoje ele está no interior, não pôde ter acesso à internet, infelizmente não deu para ele participar da nossa aula, mas a ideia era trazer ele para falar desse modelo de assistência técnica humanizada. Tá bom, gente? Então, essas são as características do humanismo assistencialista. Tá? É importante você saber o nome das fases e as características de cada uma delas, porque isso também é questão de prova, tá? Fica aqui a dica.
A segunda fase da TE no Brasil é aquela que nós conhecemos por difusionismo produtivista, que vai de 1964 a 1980. Quais as características dessa fase? A economia de mercado, a inserção do produtor em um contexto de economia de mercado, a oferta de pacote tecnológico para o produtor, porque nessa fase do difusionismo produtivista nós estamos em plena Revolução Verde, né? O que foi a Revolução Verde? Foi exatamente o desenvolvimento de insumos, né, de medicamentos fitossanitários, de sementes geneticamente modificadas, para fazer com que o produtor conseguisse produzir em condições adversas. Então, isso era um movimento internacional, né, e que, claro, pegou a moda no Brasil. Isso ficou conhecido como Revolução Verde. Então, o difusionismo produtivista, ele se encaixa exatamente também nessa fase. E aí, é uma fase também onde há uma grande oferta de crédito rural. Por isso a gente fala que é a fase do capital subsidiado. O governo colocava muito dinheiro na mão do produtor, porque ele achava que esse dinheiro aí ia servir para aumentar a produtividade. E claro, a fase do difusionismo produtivista não poderia deixar de trazer uma herança da fase anterior, né? Que é o protecionismo e o paternalismo. O produtor ainda não era entendido como um sujeito. Ele era entendido apenas como um sujeito passivo, que recebia tacitamente as orientações do técnico extensionista, que era visto como o cara que sabia mais. O que é muito interessante do difusionismo produtivista é essa perspectiva de economia de mercado. Essa fase foi importante para a gente chegar ao modelo de ATE que nós temos hoje, e vocês vão entender por que ela foi aprimorada e quem foi que conseguiu aprimorar. Daqui a pouco eu vou falar para você. Então, essa economia de mercado o produtor não bastava estar na propriedade, e os métodos de ATE não bastava apenas fazer ele produzir mais. Era preciso que, aliado à produtividade, houvesse também um aumento nos ganhos. Tá? Então, essa é a perspectiva da economia de mercado. O produtor está lá, a ATE foi lá dar assistência para o produtor, mas não bastava apenas ele produzir bem e muito. Ele tinha que ganhar dinheiro com isso. Então, a partir daí começou-se a ter a visão de que o produtor tinha que ganhar dinheiro. Tinha que ganhar dinheiro com o que ele produzia na propriedade. Ele começou a ser visto como... Começou aí a ideia de empresário rural. Trabalhar essa imagem. A terceira fase é conhecida por humanismo crítico, que vai de 1980 a 1989. As características dessa fase o término do crédito agrícola subsidiado. Viu que lá no difusionismo, na fase anterior, havia muito crédito. E nesta aqui, o crédito acaba, porque chegou-se à conclusão de que o produtor pegava o dinheiro e ele não aplicava no incremento da produção. Então, na fase do humanismo crítico, começou-se a ter escassez de recursos, porque o término do crédito subsidiado marcou esse período. É também no humanismo crítico que começa-se a desenvolver a ideia do planejamento participativo. Lembra que lá no início da ATE no Brasil, o produtor não era visto como um sujeito ativo, ele apenas recebia os métodos. No humanismo crítico é diferente. O planejamento de ATE começa a questionar o produtor acerca do que ele sabe, do que ele fez até ali e como é que aquele conhecimento inicial dele poderia servir para aprimorar o que ele já sabia fazer. E é nesse contexto que surge um grande representante da pedagogia da libertação, que vai ajudar muito na forma como a ATE iria se construir no Brasil, que é o educador Paulo Freire. Inclusive, eu utilizei um livro dele, que
chama-se Extensão ou Comunicação? É uma perguntinha, é o nome do livro. Eu usei esse livro no meu trabalho final, no curso técnico. Eu trabalhei assistência técnica no meu trabalho final do curso técnico em agronegócio, né? Então, o Paulo Freire, ele trouxe uma contribuição muito grande para essa fase do humanismo crítico. E, claro, isso ajudou muito ajudou muito a humanização das práticas de ATE, porque ele questionava nesse livro, por exemplo, ele questiona muito a questão da clareza da linguagem, para que o produtor seja realmente tratado como um sujeito ativo e participante, e não apenas como um receptáculo. Tem um trecho do livro que me marca muito, onde ele diz assim: a assistência técnica de extensão rural não existe para transferir para o campo uma tecnologia que é produzida na cidade e que tem que ser implantada no campo. Pelo contrário, ela tem que construir com o produtor uma tecnologia que seja capaz de representar a sua necessidade, considerando o seu contexto, o seu universo de significância, principalmente usando uma linguagem acessível, fazendo com que ele compreenda e esteja consciente do que ele está vivendo dentro de um processo de ATE. Então, o Paulo Freire, ele tem essa perspectiva muito humanizada, uma perspectiva muito profunda do ser humano, né? O Paulo Freire, ele não teve uma contribuição apenas no campo da educação, mas também nesse campo das metodologias de ATE. Então, é um livro que realmente é muito interessante, apesar de eu ter a minha visão como técnico, uma visão às vezes que pode destoar um pouco do que ele sustenta lá no livro. Eu não posso também deixar de reconhecer que ele tem um pensamento assim interessante, que eu acho que para a época, de fato, apresentava-se como algo muito revolucionário, né, para aquele período. E, por fim, falando desse momento histórico da ATE, a gente chega na última fase, que compreende aí dos anos 2000 até os dias atuais. Quais as características da última fase da ATE, a última fase assim, de construção dessa política? A criação do PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar. O PRONAF foi muito importante para os agricultores, porque vocês viram lá nas estatísticas, né, que grande parte dos nossos produtores estão nas classes D e E, né? Nós temos aí, nessa última fase da construção da ATE, o princípio do ótimo econômico. O que é esse princípio do ótimo econômico? É fazer com que o produtor usufrua bem dos resultados econômicos da sua propriedade. Então, essa ideia do ótimo econômico faz com que a gente veja a propriedade rural não apenas como um instrumento para a subsistência, para que o agricultor use ela apenas para comer, mas que o agricultor use ela para ganhar dinheiro. Mais uma vez, nós temos aí o que? O avanço daquela ideia que nós tínhamos lá atrás, no difusionismo produtivista, no contexto de economia de mercado. Essa última fase também é marcada pela reestruturação da ATE. Então a ATE ela se reestrutura, algumas empresas de assistência técnica que existiam a nível estatal foram encerradas e a ATE se reestrutura, até chegar nesse modelo que nós temos hoje de ATE. Qual que é o modelo que nós temos hoje de ATE? Vou já comentar com vocês, mas antes eu queria dar uma pausa aqui e perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida até aqui, o que vocês, se vocês têm alguma ideia a complementar daquilo que a gente está discutindo na aula de hoje. É o momento que agora eu quero ouvir um pouquinho vocês. Boa noite. Boa noite.
sobre o tema, estava bem, eu tinha dado uma olhada na apostila, uma leitura, sobre aqueles dados também que são um pouco desatualizados, né? Isso. Desatualizados. E os programas, né, de governo. Eu hoje, se a gente for olhar os agricultores aqui, não vou falar em Capanema, né? Tem agricultores que viviam do plantio do feijão calpia. E outros, o governo dá a semente e ele não quer mais nem plantar nada. Eu estava vendo que esse ano passado, a prefeitura estava dando a semente para o plantio do feijão calpia e o agricultor não queria estar devolvendo, porque não quer plantar. E aí tu colocou uma coisa interessante, a gente tem muita terra que não é aproveitada. É verdade. Porque às vezes a gente tem a ideia, né, Márcio, de que de que assim o país usa muito da terra para a agricultura, como se a agricultura dominasse tudo no Brasil, né? Eu acho que a imprensa é responsável também por essa visão que a gente tem, né? De que parece que a agricultura ela ocupa tanto espaço que ela invade inclusive territórios protegidos, né? E daí a gente vê, olhando os dados, esse dado aí que eu mostrei para vocês, aquele gráfico, ele não mudou muito. O percentual de ocupação de terra permanece baixo. Eu até olhei agora recente o outro indicador. Infelizmente, eu não sei onde eu tinha colocado o PDF, não deu para fazer o print do gráfico para atualizar para vocês. Mas não mudou muito, né? Essa relação de proporção entre a terra utilizada e o ganho de produtividade. Então, o que mostra que a gente ainda usa pouco espaço, aquilo que você está frisando aí. E produz muito, né? Verdade. Olha, é importante você ter falado do feijão calpi. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta para vocês que vai fazer com que vocês se projetem alguns anos à frente, aí, alguns meses à frente, como técnico de ATE, e eu acho que vai ser importante essa tua contribuição aí mais na frente. Guarda aí a ideia que a gente vai comentar um pouquinho sobre essa questão do feijão calpi aqui na nossa região, porque é muito importante a gente estudar os conteúdos desse curso, mas olhando também para aquilo que é a nossa realidade aqui, né? Na região nordeste do Pará. A Maria está dizendo aqui, para mim está tudo ok, bem esclarecedora a sua aula, certamente ajudará muito. Obrigado, Maria, pelo feedback. Então, eu vou passar agora para uma outra etapa da nossa aula, onde eu vou falar agora da ATEG, que é um modelo desenvolvido pelo Senar, e daqui a pouquinho eu abro novamente para a participação de vocês, tá certo? Isso que eu disse, Márcio, guarda aí essa tua contribuição aí do feijão calpi, que vai ser importante daqui a pouco. Ai, meu Deus, espera aí, deixa eu projetar o meu slide de novo. Vocês só me confirmam aí se já aparece o meu slide aí para vocês. Já, tá aparecendo. Perfeito. Eu quero dar aqui antes da gente falar do modelo de ATEG, eu quero dar uma sugestão de aprofundamento. Como o próprio nome já diz, é uma sugestão. Vocês estudar um pouquinho mais sobre os princípios e diretrizes que orientam a política nacional de ATE. Então, a unidade curricular de ATE, a gente tem que falar obrigatoriamente de política, porque a ATE é uma política pública, tá? Então, eu sugiro para vocês, quem se sentir à vontade, que se identificou com essa unidade curricular e acha que ela vai ser muito importante na sua profissão como técnico em agronegócio, que estude bem aí esses princípios e diretrizes que orientam a política de ATE, porque isso cai em concurso público, das EMATES da vida, das secretarias de agricultura, das ADEPARAs da vida, e ao mesmo tempo é muito importante para vocês entenderem qual que é o papel de um técnico lá no campo. Então nós temos aí esse triângulo do conceito de extensão rural como processo. Veja que o nome da nossa unidade curricular é assistência técnica e extensão rural. Esse termo extensão
é aquilo que o Paulo Freire criticou muito no livro Extensão ou Comunicação. Paulo Freire fez uma crítica muito forte a essa expressão, extensão rural. Ele dizia que o processo de assistência técnica é muito mais um processo de comunicação do que propriamente de extensão. Lembra que eu falei que o Paulo Freire criticava o fato das universidades produzirem a tecnologia nos centros urbanos e injetar no campo, ao invés de construir a tecnologia com os agricultores? Então ele criticava essa perspectiva. E é por isso que ele era muito contra essa noção de extensão, porque a extensão é como se fosse uma extensão do urbano no campo. E aí, pessoal, quando a gente fala de campo, existe uma diferença conceitual entre o termo, a expressão meio rural e campo. Existe uma diferença, embora a gente possa ter aí uma ideia de que é tudo igual, não é. Politicamente e semanticamente tem uma diferença muito grande entre meio rural e campo. O meio rural é o espaço geográfico, né? O espaço geográfico rural. E campo, quando a gente fala de campo, nós estamos falando de toda uma construção política, social, econômica, né? Porque as pessoas que vivem no campo, elas possuem ali uma forma característica de viver, tá? Com as suas especificidades, que nada se compara com a forma de vida social de quem está na zona urbana. Então, o Paulo Freire ele critica muito essa perspectiva da invasão do urbano no campo, que a extensão rural no Brasil, por algumas fases, como nós estudamos aí, ela fazia com que o meio rural fosse uma extensão da cidade. E aí ele criticou muito isso. Então, ele dizia: a extensão, ela nada mais é do que uma comunicação. É muito mais importante você se comunicar com o agricultor do que propriamente você dizer para o agricultor o que ele tem que fazer. É o agricultor que tem que lhe dizer que você deve desenvolver junto com ele. Porque aí entra aquela ideia que a gente já comentou. O agricultor tem conhecimentos prévios, né? E o técnico está lá para ouvir e usar uma linguagem adequada. Então, o triângulo da extensão rural como processo mostra, lá na pontinha do triângulo, a pesquisa na universidade. Do outro, nós temos o produtor rural e essa relação, que é essa via de mão dupla que eu falei no início da aula, forma o processo de extensão. Como eu falei, apesar de eu ter as minhas críticas em relação a algumas considerações da obra do Paulo Freire, que eu inclusive esclareço lá no meu trabalho final do curso Técnico Agronegócio, eu concordo muito com essa ideia que ele fala de que o técnico ele deve construir conhecimento com o agricultor e não para o agricultor. É essa relação de mão dupla, entendeu? É isso que hoje a gente chama, por exemplo, de tecnologia social. O que é a tecnologia social? É algo construído com o agricultor para solucionar o problema dele. Porque senão, o que acontece? O que acontecia muito com os processos de ATE? A universidade ia lá, instalava um super sistema tecnológico, mas aquilo não gerava efeito porque o agricultor não sabia manusear. E tudo aquilo que foi montado em questão de meses se perdia. Então esse é o drama da extensão quando ela vem de fora para dentro e não parte de dentro para fora. E agora sim, vamos falar da ATEG do Senac. Sou apaixonado pelo processo de ATEG, uma metodologia própria, né, criada pelo Senac, que realmente, a meu ver, consiste aí em um modelo muito moderno, contemporâneo, melhor dizendo, de assistência técnica e gerencial. Por que eu considero uma metodologia completa que responde às nossas necessidades atuais? Pelo próprio nome, nós já podemos entender isso. Assistência técnica e gerencial. Então não é apenas
levar técnicas para o agricultor produzir melhor, mas é também cuidar da etapa gerencial. Ou seja, o agricultor precisa ter domínio dessas duas qualidades. Aquele que sabe aplicar muito bem a sua técnica, mas aquele que também gerencia a sua propriedade. E é por isso que essa metodologia desenvolvida pelo Senar foca exatamente nesse modelo sistêmico que se constrói em 5 passos para que a propriedade rural produza mais e melhor. E aí, foquem nesses 5 passos, porque também é questão de prova, tá? Muito mais que uma questão de prova, é importante a gente conhecer para saber como o Senar vem gerando desenvolvimento para o homem e para a mulher do campo. Em 5 passos. No modelo de ATEG nós temos no primeiro o diagnóstico produtivo individualizado. Então o técnico de ATEG do Senar vai para a propriedade, ele faz esse diagnóstico produtivo individualizado. Antes ele precisa entender por dentro da propriedade, para que no segundo passo ele desenvolva um planejamento estratégico. E aí ele vai lá para o passo 3, que é a adequação tecnológica àquela realidade do produtor. E depois que ele adequa aquela tecnologia à realidade do produtor, ele passa para a etapa 4, que é a capacitação do produtor para utilizar aquela tecnologia que foi adaptada para a sua realidade. E por fim, o agente, o técnico de ATEG, faz a avaliação sistemática dos resultados. Então foi uma metodologia desenvolvida pelo Senar Brasil, pelo sistema CNA-Senar, melhor dizendo, que foca nesse modelo de assistência contínua ao agricultor. Então o Senar transforma aquilo que a contribuição pelo sindicato, transforma aquela contribuição que é dada pelo produtor ao sindicato em resultado e assistência para o nosso produtor. É aí que está o diferencial. É porque o Senar ele consegue transformar a contribuição que o produtor dá em resultado, em impacto social. Às vezes o produtor acha que contribuir com o sindicato é um gasto, mas se for olhar para uma outra perspectiva é um investimento, porque ele recebe o retorno. O retorno muito maior do que aquilo que ele aporta quanto contribuição sindical, né? E nesta etapa final da aula, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a importância da comunicação na extensão rural. Eu já fiz, eu acho que, uma boa introdução lá falando do Paulo Freire, né? Mas é isso, gente. A comunicação hoje, não apenas dentro da terra, mas em qualquer contexto que nós estejamos, é o maior desafio. Digo para vocês, sem medo de errar. E ouso muito mais dizer que nós vivemos a década da comunicação. Hoje, quem não sabe se comunicar enfrenta muitos desafios para viver em sociedade. Isso já havia sido aí anunciado por um filósofo alemão ainda lá em 1980, o Habermas. Ele dizia que no futuro a ética seria toda focada na questão da comunicação. E isso hoje tem um peso muito grande, principalmente quando falamos de ATEG. Porque o que é comunicação? O que é se comunicar? A palavra comunicar significa tornar algo comum ao outro. Você só me entende porque nós estamos falando no mesmo código, na mesma frequência, digamos assim. Estamos usando a língua portuguesa e você está conseguindo me entender, porque a língua portuguesa que eu utilizo é comum a você. Por isso que eu digo que comunicação é tornar algo comum. Isso é um conceito que eu construí ao longo do tempo.
Então você é familiar à língua portuguesa. Então eu estou utilizando uma linguagem que é comum a você, tornando comum algo a você. E é por isso que você está me entendendo. Agora, se eu começasse a falar aqui chinês, japonês ou qualquer outra coisa, você não ia me entender, porque não seria algo comum também a você. Seria estranho. Então, a comunicação é isso, é você tornar algo comum para outra pessoa. E quando você vai lá para a propriedade conversar com o agricultor, você tem que se despir de tudo que você, de toda aquela linguagem que você utiliza dentro da sua empresa, que você utiliza dentro da universidade, se você é um pesquisador, sei lá. Você tem que se despir de tudo isso para você chegar até o produtor. Eu sou contra essa ideia de dizer que é você descer ao nível do produtor, porque ele não está no nível mais baixo. Você apenas vai se adequar, o verbo mais sensato para explicar essa questão da comunicação na extensão rural é adequar-se, para você conseguir tornar algo comum para o produtor. Que eu sou contra essa ideia de que alguém diz assim, não, você tem que descer a linguagem do produtor. Eu sou contra isso. O produtor não está abaixo de ninguém. Ele apenas tem a forma dele de compreender as coisas. E você, como técnico, precisa ter essa perspicácia, essa capacidade de ser sensível a essa realidade. Você não está lá para dar uma aula de português para o produtor, você está lá para entender a necessidade do produtor e você ajudar ele. Então você é um parceiro dele. Entenderam? Então não adianta você chegar lá e usar o melhor sistema tecnológico para ele se você não sabe se comunicar com ele e ver se realmente é aquilo que ele precisa e se ele vai saber manusear aquilo. Por isso que eu foco muito na questão das tecnologias sociais. Tá, professor, mas o que é tecnologia social? O senhor já falou tanto disso aí. O que é esse negócio aí? Tecnologia social, gente, é você usar coisas simples que é facilmente encontrável, né, numa propriedade para você resolver um problema dela. Quem assistiu a minha aula substitutiva à saída de campo, aquela que eu gravei e botei lá no YouTube, vocês viram que o que eu levei para aquela aula é uma tecnologia social. É uma coisa muito simples para resolver um problema que boa parte dos produtores aqui na região tem. Vocês viram que eu fui lá para a cultura dos cítricos. Aqui na nossa região há muito o fenômeno da fumagina nos cítricos. O que é a fumagina? É aquele fungo que cria aquela mancha preta nas folhas dos cítricos. E aquilo impede que a planta faça uma boa fotossíntese e ela acaba, né, tendo prejuízos aí na sua produção, começa a produzir pouco, enfim, começa inclusive a definhar a planta. Como se resolve? Um grande produtor se resolveria com o uso de medicamento fitossanitário. Não é agrotóxico, tá? Aprenda o termo correto. É um remédio, tá? Aprenda o termo correto para vocês, como técnicos, também não falarem bobagem. Ele utilizaria, se fosse um grande produtor, esse medicamento fitossanitário adequado à realidade dessa doença. Mas para um pequeno produtor, que não pode se dispor de muito recurso, muito dinheiro, uma tecnologia social que resolve muito bem esse problema, claro que demora um pouquinho mais que o medicamento, é o uso daquela calda que eu ensinei para vocês com um sabão diluído em água, para ser pulverizado. Isso é uma tecnologia social. Então é uma coisa que ele tem na propriedade, não é difícil. E ele consegue resolver o problema dele. Então isso é tecnologia social, é você utilizar coisas que existem na propriedade ou que são facilmente adquiridas num baixo custo para solucionar os problemas que ele tem na propriedade. Então, isso é um processo de extensão rural muito bem utilizado. Hoje as universidades que trabalham nessa perspectiva da agroecologia, elas têm muitas tecnologias sociais sendo desenvolvidas, que é muito interessante vocês, como técnicos, aí procurarem conhecer, para vocês não chegarem lá com soluções mirabolantes para o produtor, coisas que ele não vai conseguir aplicar.
Porque é claro que vocês, como técnicos, não tiveram o registro de vocês, vão poder assinar o receituário agronômico. Mas nem sempre é a melhor saída para o produtor. Certo? Bom, e agora sim eu parto para um outro momento de debate com a seguinte pergunta: quais as maiores dificuldades que vocês identificam no trabalho da ATER com o agricultor na região? Para responder essa pergunta, você vai ter que se transportar para o futuro e você começar a se perguntar: você, coloque seu nome, como técnico de ATER, por exemplo, numa Emater da vida ou numa Secretaria de Agricultura, quais os desafios e dificuldades que você iria encontrar para desenvolver o seu trabalho com um agricultor aqui da nossa região? Eu tenho certeza que você conhece bem a realidade do nosso agricultor. Então, eu passo a bola aí para vocês. Façam aí esse processo de reflexão e ensaiem aí uma resposta nesse nosso momento de bate-papo. Sobre a dificuldade, né? Isso. Sobre a secretaria, né? Isso. Quando fala de secretaria, hoje, no caso do município, né, tem seus funcionários, né, que a gente faz assistência técnica. Eu acredito aqui no município. Por exemplo, tem até um conhecido meu que trabalha numa secretaria, que ele trabalha até ministrando cursos em algumas comunidades rurais. E, como eu falei agora sobre a questão do feijão, né? Vou falar aqui na região de Tauari e Vinacel, um pouquinho. Alguns produtores eles deixaram de produzir porque eles achavam que o lucro era pouco. Era muito trabalho para pouco lucro. E também tinha aqueles que queriam mais arrendar sua terra, porque eles não queriam ter trabalho. Eu vou arrendar com o produtor, ele vai produzir lá, e depois eu vou ganhar minha parte sem trabalhar. Tem esse caso também, né? Sobre o nosso caso, sobre assistência técnica, assim, quando a gente se apresenta, eu acredito que no dia passado, e quando a gente se formar, a gente tem que, como colocou agora, né, que é a comunicação, né? Se a pessoa não saber se comunicar, é muito difícil aquele produtor aceitar esse técnico, porque como a gente tem uma maneira de cultivar, uma maneira que ele já vem, aquela tradição, né, que vem de pai, de filho, vai passando, e muitos não querem mudar aquela maneira. Então, basicamente, a gente tem que se, como colocou agora, né, a gente tem que se comunicar e apresentar uma estratégia que envolva o autor, né, para poder ele aceitar uma nova maneira de produzir. Pode muito bem dessa maneira de produzir, de gastar menos, economizar dinheiro. Porque muitas vezes eles gastam aquela coisa, vou plantar, já compra aquele adubo, não tem a quantidade certa, adequada, ele só quer sair colocando, eu vou colocar mais disso, então é porque vai crescer mais rápido, vai produzir mais. Eu não sei, tem tudo uma questão de saber utilizar os produtos que eles estão comprando, né? E muitas vezes eles até perdem um pouco que eles vão produzir, devido a não saber uma maneira correta de utilizar certos produtos. Essa é a minha colocação. Excelente, Márcio, muito bom. Te agradeço, inclusive, uma grande contribuição sua. Vou já comentar, mas antes de fazer aí a tréplica, com base no teu comentário, quero só reproduzir aqui a contribuição da Maria, que mandou uma mensagem no chat, dizendo assim: infelizmente é verdade. Abro aspas, né, para Maria. Infelizmente é verdade. O produtor da nossa região ainda não tem uma visão de que a agricultura é riqueza. Ele ainda acha que ele está lá na zona rural por falta de estudo e oportunidade. Fecho aspas. Muito boa a contribuição de vocês dois para o bate-papo aqui da nossa aula. Realmente, Maria,
o nosso produtor, ele ainda tem essa... Eu vou usar uma expressão aqui, mas não é de preconceito, apenas para a gente entender, né? O nosso produtor ainda se vê como um Jeca Tatu. Ele não se vê como um empresário rural. Porque o que é uma empresa? É tudo aquilo que você cria como ideia para atender a necessidade de outras pessoas e obter lucro dessa relação. Então isso é uma empresa. Então se você vende suas laranjas, você vende seus litros de feijão, calpi, lá na estrada, isso é uma empresa, um negócio. E você ganha dinheiro disso, né? Então, a Maria tem razão quando fala, o produtor ainda não vê o que é a riqueza, ele fica com essa síndrome, né, de baixa autoestima. Ele se vê como alguém com baixa autoestima, alguém que está inferior. Então, eu acho que é um grande desafio para o trabalho de APEA hoje, esse processo também de elevação da autoestima do produtor, a condição de empresário rural. Seja pequeno, seja grande, todos têm o seu espaço na sociedade e sua importância, né? Tem uma frase que eu gosto muito, é uma frase muito usada no movimento do MST, quando eu morava lá no sul do Pará, que eu rodava no meio deles, eu ouvia muito eles dizerem que quando a cidade não planta, quando o campo não planta, a cidade não almoça e nem janta. É um jargão muito usado por eles e que eu concordo com eles. Então, é preciso que o produtor se veja na condição de alguém que é importante, que na ausência dele, aqueles que vivem na cidade sofreriam muito. E aí a gente observa que o Brasil precisa amadurecer, as pessoas no Brasil precisam entender que, independentemente do porte, todos possuem o seu mesmo nível de contribuição. Porque observe, o que seria do Brasil se só tivéssemos pequenos produtores? Nós teríamos um impacto econômico muito forte, mas assim, no sentido para baixo, não para cima, né? Porque a gente sabe que outros países compram da gente. Segundo o último censo aí, se não me falta a memória, 103 ou são 106 países compram no Brasil. A questão é, será que o pequeno produtor atenderia toda essa demanda? Não sei se vocês sabem, mas voltando um pouquinho lá na unidade curricular de economia, a gente vê a questão da balança comercial. O que é a balança comercial? A palavra balança vem de balanceamento, né? A balança comercial, quando ela é positiva para o país, é quando o país vende mais para o exterior do que compra do exterior. É o que a gente chama de balança comercial superavitária, né? Quando o país vende mais para fora do que compra de fora. Então a contribuição do agro hoje no Brasil, que tem sido responsável inclusive por esse crescimento aí de 7% que nós tivemos no PIB, e tem segurado a batata quente aí em todos esses ciclos de crise que o Brasil tem passado, o agro tem segurado a pancada, se dá muito em função desta comercialização que a gente faz, atendendo aí as necessidades de outros países. Só para a gente ter uma ideia, países aqui pertinho, que estão aqui no nosso continente, como Suriname, Guiana Francesa e a Guiana Inglesa, praticamente 90%, 95% do que você compra no supermercado, a título de produtos do agronegócio, vem de fora, de outros países. Eles não produzem nada. Venezuela também funciona nesse sistema e há muitos anos. No Brasil, tem essa posição estratégica, né, de um país que sabe aproveitar bem a terra que é utilizada. Vocês viram, pouca terra com muita produção. Um país que é resiliente, apesar de todas as crises e impacto que a gente tem, por conta também da insegurança no sistema político aqui do país, a gente tem resultados surpreendentes. É por isso que todo mundo fala mal do agro brasileiro. É para ver se consegue tirar do Brasil essa condição estratégica que o país tem. Então, do grande produtor ao pequeno, todos têm sua parcela de contribuição. O grande para as exportações
tá? Em grande escala, e o pequeno para o abastecimento dos comércios locais, e o médio para o abastecimento nacional. Então, digamos que vamos pensar aí virtualmente, se o grande produtor parasse de existir, porque todo mundo demoniza o grande produtor, porque diz que ele mata os outros, mata índio, mata não sei o que, envenena todo mundo. Vamos pensar mesmo aí virtualmente. Se a gente cancela essa classe do pequeno e do médio, do grande e do médio produtor, e deixássemos só os pequenos, que é isso que muitas vezes na disputa política se fala, que apenas o único alimento que é saudável é da pequena propriedade. Vocês acham que em Capanema nós íamos conseguir comer feijão e arroz todo dia? Vocês acham que iria ter pão na nossa mesa todo dia? Macarrão? Molho de tomate? Vocês já passaram a pensar nisso? Eu estou comentando isso porque eu vejo muito se falar nisso. A gente não ia comer pão aqui primeiro, porque o povo aqui não planta trigo, aqui em Capanema, na região. Farinha, já tem um desequilíbrio de preço pela falta de gente que queira plantar. Feijão, você viu aí o caso de Tauari e Miraselvas? Nem todo mundo quer plantar. Então, gente, precisamos pensar como por esse lado. Beterraba, jerimum, cebola, tomate, pimentão, alface, rúcula, couve, laticínio. Vocês acham que só a produção dos pequenos agricultores em Capanema iria dar conta? Não dá, mesmo dentro de uma perspectiva regional. Então, o agronegócio ele só pode ser pensado nessa perspectiva de cadeia produtiva. Então, pensar no agronegócio como uma série de agentes que se envolvem para fazer o negócio acontecer. Então, a gente ouve muito senso comum falando de coisas que não tem o mínimo sentido para a gente que trabalha na área, que pesquisa, que estuda a área, que conhece a realidade. Não é bem assim. Eu reconheço a importância do pequeno produtor, não estou aqui desmerecendo ele, até porque é o meu público, são as pessoas que eu trabalho e que particularmente eu tenho um foco assim, muito grande no exercício da minha profissão. E assim, eu sei da importância, mas também tem pequeno produtor que não sabe usar um medicamento fitossanitário, às vezes não me pergunta como tem que usar, porque ele acha que ele sabe. Aí ele pega lá um glifosato, por exemplo, ao invés de usar uma quantidade pequena, ele põe lá 2 tampas para usar em pouca coisa. Aí gera um impacto ambiental gigante. É um pequeno produtor, mas gera um impacto ambiental maior às vezes que de um grande produtor. E vou citar esse exemplo aí para você, Márcio, que conhece bem aí Tauari e Miraselvas. Eu não sei se tu já ouviu as pessoas reclamarem que as frutas em Tauari e Miraselvas as árvores frutíferas estão tendo muita dificuldade para darem frutas. O caju não está dando caju como dava antes, a manga, o pé de cupuaçu, cara, tem lá no quintal, não dá. E aí eu fui lá fazer uma análise do que estava acontecendo. Identifiquei que não tem abelha na região. Praticamente as abelhas sumiram. E aí eu fui olhar na questão ecológica, o uso desenfreado de medicamento fitossanitário na produção de feijão na região aí, que era feita em proporções aí bem grandes, né? Isso impactou, matou abelhas, gerou um desequilíbrio ecossistêmico e está resultando nessa questão de baixa produtividade na parte da fruticultura. E falta, às vezes, o cupuaçu para a pessoa lá na propriedade. Não dá, a planta não consegue produzir. Então, meus caros, para a gente se encaminhar aqui para o final da nossa aula, basicamente, as contribuições de vocês realmente foram incríveis, ajudaram muito. E aí, Márcio, você falou da questão do feijão, muitos não estão plantando, porque às vezes não tem alguém para fazer um estudo de mercado. E se o cara vai lá e faz e mostra para eles, olha, tem saída, isso aqui vai dar tantos por cento a produção de feijão para esse ano.
há uma probabilidade de X valor para o lucro. Se o cara for lá, o produtor vai olhar para a cara dele e vai sorrir, vai dizer, você está brincando, é impossível isso. Então, na nossa cidade, você compra farinha a um preço exorbitante, porque de quando em vez dá uma crise aí de oferta de farinha no mercado. Isso é falta de planejamento econômico, e o povo não acha que não dá para plantar, e quando resolve plantar, planta todo mundo de uma vez. Isso desequilibra o comércio, porque a economia, ela diz respeito à nossa vida enquanto pessoas. A economia não é só número. Economia é uma ciência social. É uma ciência social. Então, o nosso comportamento, ele é econômico. Tá? Daí surgiu um ramo da economia que eu gosto muito, que é a economia comportamental, que é a economia que estuda o nosso comportamento enquanto seres econômicos, homos econômicos, né? E tudo isso é importante um técnico ter um pouquinho da visão de cada coisa para poder fazer um bom planejamento e dizer, olha, esse ano há oportunidade nessa cultura aqui, naquela outra cultura lá, fazer um cálculo de rentabilidade para que o produtor se planeje melhor. Gente, alguma dúvida que vocês queiram esclarecer, queiram perguntar? Aproveitem, porque é o último momento síncrono que a gente tem assim, né? Tudo certo? Bom, eu vou colocar no chat aí, Maria, agradecendo, a Maria está agradecendo a aula. Tá certo, Maria, tudo bem, eu que agradeço também vocês. Eu vou colocar no chat agora aí o linkzinho da pesquisa, para vocês responderem uma pesquisa com 3 perguntas da aula de hoje, tá? É uma avaliação que vocês vão fazer da aula de hoje. 1, 2, 3, não, são 3 perguntas. Dê uma clicada aí, por gentileza, gente, para responder agora esse formuláriozinho de avaliação. É só colocar uma notinha aí sobre a aula de hoje, que é o meu controle aqui, que eu gosto de fazer, de avaliação pessoal, entendeu? Então, por gentileza, abram agora, nesse momento, respondam, que eu estou acompanhando aqui em tempo real a resposta desse questionário. Como vocês são 2 pessoas, é rapidinho, não dá 1 minuto. A primeira pergunta, bem, você vai pôr seu nome completo para eu saber quem foi que participou da aula, obviamente. Aí vou perguntar qual o nível de entendimento do assunto exposto na aula, e você tem uma escala de 1 a 5, você responda conforme você julgar conveniente. A segunda pergunta é qual o grau de satisfação com a plataforma que a gente utilizou para transmitir a aula, também uma escala de 1 a 5. E a última pergunta é como você avalia a aula ministrada, também de 1 a 5 a escala. É rapidinho, gente. Se alguém tiver alguma dificuldade aí, me avisa. Perfeito, já responderam todos 2, a avaliação aqui já está computada. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, tem um fórumzinho que eu abri lá, um fórum de tirar dúvidas. Pode escrever lá a dúvida que você tiver, que eu teria o maior prazer de lhe responder. Mas não deixe de interagir, não. Mais alguma coisa? A aula foi boa. Boa noite. E eu vou lá olhar o fórum lá. Depois para responder. Tá ótimo. Quero agradecer aqui também a assistência técnica aqui da Kaline, que deu todo o suporte técnico aqui para que a aula acontecesse, né? Ela está aqui comigo. Então, muito obrigado a Kaline e obrigado a vocês que participaram. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Foi. Show. Passei, Kaline, da hora, né? 1h25 de aula. Não tem problema não. Vitor, tu vai querer colocar no teu canal, né? Eu vou colocar no nosso também. Então eu pego de lá. Eu pego do canal de vocês, eu baixo o vídeo. Tu baixa, né? Baixo. Então pronto. Tranquilo. Eu ia te falar como é que tu quer que eu te passasse esse vídeo. Não, você pode pôr no canal, você só passa o link do canal. Tu baixa e tu... Que eu baixo. Tu compartilha pelo teu lá, tá? Igual fez no teu vídeo.
Tá. O Mariano assistiu, gostou muito do teu vídeo. Vai